Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Um dia que temos para adorar, para glorificar o nome do Senhor, para expressar nossa gratidão a Deus. Estamos enviando um carinhoso abraço a todos nossos irmãos, nossas irmãs que neste momento estarão acompanhando o culto através do YouTube, certo? Através dos meios de comunicação que estão disponíveis, e nós estamos também estaremos transmitindo este culto. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã da nossa igreja, amigos que estarão, certo, acompanhando este culto, e que logo nos dê essa alegria de vê-los aqui no culto, no templo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Vamos, irmão, fazer o recitativo bíblico que se encontra no Salmo 118, versículo 24. Toda a igreja? Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regocijar e nos alegrar nele. E mês de agosto, o destaque, certo, nas nossas igrejas é o mês dos jovens, certo? E vamos orar pelos jovens, adolescentes da nossa igreja, que Deus esteja abençoando cada um deles e que eles continuem sendo bênção na obra do Senhor. Eu vou pedir neste momento que nossa irmã Reidalva se aproxime para orar pelos jovens e adolescentes da nossa igreja. Estamos vivendo um novo tempo, certo? E precisamos que todos os jovens e adolescentes se aproximem do Senhor e estejam em comunhão com Deus. Oremos. Grandes pais, Pai amado, Pai querido, santo é o Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje, Pai querido. Tome tuas mãos, cada um de nós. Cuida, Pai, de cada família que me apresentada. Agora, meu Deus, quero pegar em tuas mãos os jovens e os adolescentes, Pai. Que tu continue abençoando, que eles possam, Pai, continuar nos teus caminhos, fazer todos os teus trabalhos, Senhor Deus. Que não venha ter nada de desculpa de alguma coisa, Pai. Que eles possam integrar, Pai querido, e fazer tudo com honra e decência, por amor a Ti, Senhor. Abençoa esse jovem, Pai querido. Abençoa para os adolescentes, Pai. Sabemos que é uma fase difícil, mas que tudo vai ser superado, porque o Senhor estará no controle, Senhor. Tome tuas mãos, Pai querido, todo o trabalho que for feito aqui neste mês, com os jovens e com os adolescentes, Pai querido. Abençoa toda a família deles também, Senhor Deus. Não só daqui, Pai, de todas as igrejas, Pai, que eu sei que deve estar comemorando também esse mês. Continua abençoando e cuidando. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O momento de comunhão e saudações é um momento de alegria, é um momento muito especial em que nos alegramos com a presença de alguns amigos e irmãos aqui na nossa igreja. Luan está nos visitando, que Deus lhe abençoe. O senhor Pedro, que mora aqui perto do templo, está nos visitando, que Deus lhe abençoe, volte outra vez também. E nosso irmão Gilson, o pai de nosso irmão Ricardo, está aqui conosco, ele que está morando em São Paulo e está, certo, por alguns motivos de saúde, tem nossa irmã Aninha, que está esperando, certo, à espera de uma cirurgia que precisa fazer. Estejamos orando, e nosso irmão está aqui conosco, um dos organizadores da Igreja Memorial. Isso, irmão, é do tempo da congregação, na Daniel Lisboa, certo? Que Deus abençoe nosso irmão, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos ficar em pé, irmãos, para este momento, certo, de comunhão e saudação. Bom estarmos aqui, muito bom estar aqui neste lugar. E outros irmãos, que por alguns tempos não estavam aqui conosco, que Deus abençoe. Estou vendo aqui alguns irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Bom estarmos aqui louvando. Deus
assistam toda a igreja e que a bênção do Senhor continue, nunca falte para nós. Que a bênção do Senhor nunca falte para esta igreja, para cada família, para cada um de nós em forma particular. Vamos ter a dedicação de dízimo e ofertas, momento em que demonstramos nossa gratidão a Deus pelo seu amor, pela sua fidelidade, porque o Senhor tem tido cuidado de cada família, de cada um de nós. Vamos ler o versículo bíblico que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 6. Toda a igreja, mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Que Deus abençoe sua palavra. Convidamos o diácono da nossa igreja, o irmão Sebastião, o irmão José Nilton, para se aproximarem aqui à frente para este momento. E o cântico que vamos entoar, vem de ti, Senhor. Não temos palavras para agradecer a bondade do Senhor, a provisão do Senhor, o sustento da parte de nosso Deus. Que precioso cante. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que vier a ter, vem de ti, Senhor. Eu vou pedir o diácono irmão Sebastião se aproximar ao microfone para agradecer a fidelidade que o Senhor tem tido com esta igreja, com cada um de nós. Oremos com o Senhor. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque nos desse o privilégio de estar na tua casa nesta manhã, Pai. Senhor Deus, nós viemos aqui para te louvar, para te dar glórias, ó Pai, e para te agradecer, Senhor Deus, por todas as bênçãos que tens dispensado a cada um de nós. E neste momento, ó Pai, especialmente damos graças pelo dízimo, pelas ofertas, pelas vidas que foram colocadas diante de ti, ó Pai. Que tu possa, Senhor Deus, abençoar cada irmão que nessa manhã adentrou a tua casa. Senhor Deus,
peço que a igreja fique em pé para que possamos louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor através do momento de louvor.
Sentados como estão, meus queridos irmãos, faremos a leitura bíblica que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus abençoe sua palavra. Momento missionário no mês de julho, certo? Estivemos em campanha de missões estaduais. Os irmãos já receberam, certo, o envelope que estão preparando, todos nós estamos preparando nossa oferta para os campos missionários, missões estaduais. Estaremos levantando a oferta no próximo domingo, né? Para dessa forma abençoar a família missionária, os campos missionários. Quem não tiver ainda o envelope, nosso irmão Gessé, promotor de missões da nossa igreja, estará também entregando para o irmão. Vamos todos ler o tema. O tema é: toda a igreja vamos reconstruir. Novamente, irmãos. Vamos reconstruir. E a divisa que se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Toda a igreja: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Que Deus abençoe sua palavra, que Deus abençoe todos os campos missionários aqui na Bahia, que Deus abençoe a família missionária, nossos irmãos, nossas irmãs, que em diferentes lugares estão pregando a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Estejamos orando, intercedendo e também preparando nossa oferta para no próximo domingo levantar essa oferta com muito amor para os campos missionários. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 292, Perto de Jesus. O irmão Ione estará nos dirigindo neste momento. Vai
irmão para orar, para pedir que Deus abençoe sua palavra e que esta palavra que vamos ouvir neste momento seja de edificação para a nossa vida espiritual. Oremos com os irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Por permitir, Senhor, que nos acordar para na casa do Senhor, para agradecer a sua casa e pedir, Senhor, aqueles irmãos que não estão na igreja aqui, que o Senhor venha a entrar no coração deles para ele poder vir, porque essa doença que o Senhor permitiu que viesse é para acordar nossos irmãos que estão aí precisando, Deus, de muita oração, precisando do Senhor, Pai. E que o Senhor venha nos fortalecer, e inclusive eu, que o Senhor venha, Pai, me fortalecer cada vez mais nessa situação, Deus, que o Senhor permitiu para abrir nossos olhos, e que o Senhor venha abençoar cada um desses irmãos, e inclusive as professoras que estão nos ensinando a palavra do Senhor. E, Deus, eu não sei mais do que o Senhor, mas o Senhor sabe do meu coração, e que o Senhor venha a mim fortalecer cada vez mais, e me encher de fé, de esperança, e que o Senhor venha continuar sempre nos observando, que eu sei que o Senhor nos observa, e que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, e abençoa o pastor, a esposa dele e as professoras, e que o Senhor continue dando sabedoria ao pastor para estar sempre levando a palavra do Senhor para nossos corações. Obrigado. Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias ali em Romanos, capítulo 12, um versículo bem conhecido pela igreja. Romanos capítulo 12, versículo 1. Queremos meditar a palavra do Senhor neste momento, nesse precioso versículo que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. O título da reflexão neste momento: os nossos membros ao serviço de Deus. O corpo humano está composto por vários membros e cada um deles cumpre a sua função específica, sua função determinada por Deus. O apóstolo Paulo faz uma comparação entre a igreja e o corpo humano. Ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vemos do versículo 12 até versículo 31, como ele fala do corpo humano, dos diferentes membros com suas funções, e faz essa comparação também com a igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo, tendo muitos membros, cada um tem a sua função, cada um tem seu propósito determinado por Deus, e tudo para a edificação do corpo de Cristo, do coletivo que é o corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele está rogando que os irmãos apresentem seus corpos em sacrifício vivo. Meus queridos irmãos, isto significa que o apóstolo Paulo estava orientando aos irmãos, à igreja, para que eles tivessem uma visão espiritual de colocar seus membros, seus corpos ao serviço do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor nosso Deus. Que apresentei os vossos corpos, a totalidade do corpo humano, apresentado diante do trono de Deus para servir
servir, a adorar e glorificar o nome do Senhor. Como todos os membros de nosso corpo são importantes para cada um de nós, cada um cumprindo a sua função determinada. E o apóstolo Paulo diz: apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O irmão já pensou um dia, domingo qualquer do mês, se levantar e se preparar para vir ao templo para adorar a Deus, e sua mão falar para você: eu não quero ir para a igreja? Já pensou? Que suas pernas digam para você: hoje eu não quero ir para a igreja memorial, quero ir para outra igreja. Já pensou que situação? O corpo como unidade para servir ao Senhor, para adorar a Deus. O irmão, a irmã já agradeceu a Deus pelo seu corpo? Já pensou que seu corpo é instrumento, ou deve ser instrumento nas mãos do Senhor para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor? E o coração, um importante segmento de nosso corpo. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. O coração, que era o centro das emoções do povo hebraico no Velho Testamento, o centro das emoções, o centro da vontade do ser humano. Meu filho, dê-me o seu coração, um coração dedicado, consagrado a Deus. O coração é sinônimo de vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como é importante o coração do ser humano. E Deus espera de cada um de nós que os nossos corações estejam dedicados e consagrados a Ele. Efésios capítulo 4, versículo 28. Nossas mãos devem trabalhar para o bem. Efésios capítulo 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalhe com suas mãos, faça o bem, ajude seu próximo, e com suas mãos glorifique o nome do Senhor. Salmo 123, versículo 2. Nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. O cântico que entoamos no momento de adoração dizia: te louvarei, o que mais? Não importa as circunstâncias. Quando ficamos parados, olhando as circunstâncias desta vida, as lutas, os problemas desta vida,
deixamos de olhar para Deus, deixamos, meus queridos irmãos, de confiar em Deus, deixamos de focar Deus como em primeiro lugar na nossa vida espiritual. Salmo 123, versículo 2: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. O irmão está olhando para quem? Para que situação o irmão está olhando, a irmã? Devemos fixar o nosso olhar somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar, os nossos olhos consagrados para servir ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coração, mãos, olhos. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nossos pés devem levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Não somente os missionários que estão nos diferentes campos aqui da Bahia, nas frentes missionárias, mas todos nós, como igreja, precisamos levar o Evangelho de salvação, de esperança, de vida eterna para os nossos familiares, para os nossos amigos e para todas as pessoas. Como são belos os pés daquele que anuncia a salvação, as boas novas que encontramos no Evangelho de Cristo. A ordem de Jesus é ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja é missão sublime, missão importantíssima no dia a dia da vida da igreja e de cada um de nós. Coração, mãos, olhos e pés. Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4. Alguém que leia para nós esse versículo. Quem achar pode ler, por favor. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jeová te deu uma língua erudita, para que ele saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O que encontramos ali, irmãos? Dois membros do corpo do ser humano: a língua e o ouvido. O ouvido atento para quê? Para ouvir a orientação e a palavra do Senhor. Para ouvir os conselhos que encontramos na palavra de Deus. Para ouvir o que Deus quer falar conosco
em forma particular todos os dias. Ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor. Como precisamos, meus queridos irmãos, nos aproximar do trono de Deus com toda a reverência, para ouvir o que Deus quer falar à sua igreja, a cada um de nós, através da sua palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como está o nosso louvor a Deus? Através de nossos lábios, através da nossa boca. Cantamos a Deus com alegria, louvamos o nome do Senhor com alegria. Colocando todos os nossos membros do corpo para servir e para adorar ao Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Jesus disse para seus discípulos: e serão minhas testemunhas. A missão do crente é ser testemunha de Jesus em todo lugar e em todo momento. Usar sua boca para testemunhar da fidelidade do Senhor, para falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus para aquele que precisa de salvação de vida eterna. Igreja de Cristo, meus queridos irmãos e amigos, dediquemos os nossos corpos para servir ao Senhor. Consagremos todo o nosso ser para louvar, exaltar e magnificar o nome do Senhor. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus nos abençoe. Que os nossos corpos, todos os membros de nosso corpo, estejam consagrados e dedicados para servir ao Senhor. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Terminado o culto, eu peço que os membros, congregados e visitantes que quiserem ficar também para a sessão da nossa igreja, né? Que trataremos assuntos, certo, da nossa igreja, importantes da nossa igreja. Eu peço que fiquem quando terminar o culto. Vamos ficar em pé, irmãos, que Deus nos conceda uma semana abençoada. Que a mão do Senhor continue na vida desta igreja. Que possamos sentir alegria no próximo domingo. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Querido Deus, louvado e glorificado seja teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por este momento que dedicamos este culto para te adorar, para exaltar e glorificar teu santo nome. Porque reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Meu Deus, nos conceda uma semana abençoada. Que tua mão poderosa esteja nos guiando, nos abençoando, nos protegendo. Que no próximo domingo estejamos neste lugar para dedicar um culto santo, agradável diante do teu altar.
Querido e eterno Pai, suplicamos que teu amor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, seja com esta igreja e com tua igreja através do mundo, agora e sempre. Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus medos se vão, minha dor, meu sofrer, luz de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, luz de paz tu inundas meu ser. É capaz